Muito bem. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus pôs no meu coração para esta ocasião. Nós lemos no capítulo 12 de Atos a história, o relato bíblico da prisão do apóstolo Pedro, que fora preso logo no início da igreja. Já tinha passado por essa experiência antes, e agora no capítulo 12, no capítulo 5 aparece a primeira experiência deles, e no capítulo 12 foi algo mais grave, porque no capítulo 8 desencadeou-se uma perseguição muito forte contra a igreja, como os irmãos podem ver. No capítulo 9, a gente vai ver o relato bíblico acerca de Saulo, de Tarso, consequentemente chamado de Paulo, como ele perseguia a igreja. E no capítulo 12, nós encontramos este relato quando Herodes, ele prende os apóstolos Pedro e Tiago e mata Tiago, deixando Pedro para ser apresentado posteriormente, após a Páscoa. E nós encontramos, eu quero ler 2 versículos aqui. Eu não irei falar necessariamente neste acontecimento, não é esse o meu assunto, mas será extraído daqui. Mas eu quero destacar 2 versículos. O versículo de número 5, vou pedir para toda a igreja ler. O versículo de número 5 e o versículo de número 12. Todos acharam? Atos 12 e 5, 12 e 12. Acharam aí? Digam amém. Então pronto, estão aí, está aí nos 2 telões. Vamos lá. 12 e 5. Eu quero compartilhar, ou melhor, eu quero contar com toda a igreja lendo. Você que está em casa pode ler também, vai ser muito bom, para que você possa assimilar melhor o assunto. Atos 12 e 5, irmãos. Como é que diz? Todos. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Versículo 12. Vejam comigo agora o versículo 12. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, todos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Repitam após mim o tema desta reflexão: o poder da oração coletiva. Muito bem, é o tema que quero discorrer nesta noite. O poder da oração coletiva. Todos sabem que a oração é um elemento poderoso. Claro que a gente se refere à oração bíblica, a oração ensinada na palavra de Deus, porque pode haver, aliás, existem muitos tipos de oração e orações que não são recebidas, aceitas por Deus. A Bíblia mostra isso. E quando eu falo do poder da oração, da eficácia da oração, estamos falando da oração segundo o que a Bíblia ensina sobre este importante elemento da vida cristã. Existem alguns elementos da vida cristã que são determinantes para a nossa vitória aqui neste mundo. E um deles é a oração. A oração, ela anda juntinho da palavra. São 2 elementos que estão sempre unidos. Basta a gente lembrar do que os apóstolos disseram no capítulo 6 de Atos, quando houve a primeira murmuração no meio da igreja, e para sanar aquela murmuração, os apóstolos disseram: não é razoável que a gente abandone a palavra e vá cuidar desse serviço, que era o lado social da igreja. Então disseram eles: vamos escolher 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria.
vamos constituí-los sobre este importante negócio e nós, os apóstolos, segundo a expressão bíblica, nós perseveraremos na oração e na palavra, e no ministério da palavra. Então, oração e palavra andam juntos. Amém, irmãos? A oração e palavra estão sempre juntos. São os dois mais importantes elementos da vida cristã. Todo crente precisa, todos os dias, orar e ler a Bíblia. Se não souber ler, precisa orar e ouvir a palavra de Deus. Mas todos nós precisamos diariamente, todos os dias, nos alimentarmos da palavra e conversarmos com Deus através da oração. Então, a oração, ela é poderosa. A palavra de Deus mostra isso. A oração dirigida, direcionada a Deus, dentro daquilo que a palavra de Deus ensina sobre a oração, é poderosíssima. Não existe nada que a oração não consiga alcançar e trazer a vitória para quem precisa. A oração é responsável por muitas e muitas vitórias que nós alcançamos. A Bíblia fala da oração pessoal, individual. Quando nós oramos, quando nós nos colocamos diante de Deus. Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, ele disse: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu Pai que está no céu, e teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Então, esta é a oração pessoal, individual. Não é a oração coletiva, é a oração de um crente. É a luta de Jacó no Val de Jaboque. Amém, irmãos? É quando a pessoa, ela busca a Deus, estando a sós com Deus. É esta de Mateus 6. Mas também aparece lá em Tiago. A oração feita por um justo, o que é que acontece? A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aí está a eficácia da oração. A oração, para ser poderosa, não precisa ser coletiva. Basta um justo orar de acordo com a palavra de Deus, que essa oração já é poderosa, já é suficiente para grandes realizações. Quem está me entendendo, diga amém. Preste bem atenção. Não converse, estejam comigo aqui, porque este assunto é muito interessante e eu sei onde eu quero chegar com este ensino de hoje. No final, eu vou falar algo aqui para a igreja. Então, a Bíblia mostra que a oração é poderosa. Alguém disse que a oração é uma conexão do altar com o trono. A oração é uma conexão do altar com o trono. O altar nosso, o trono de Deus. O altar da oração e o trono de Deus. Então há uma conexão quando a igreja ora, quando o crente ora, quando nós oramos. Há uma conexão entre o altar e o trono. Há uma conexão entre o fraco e o poderoso. Entre o nada e o tudo. Digam amém. Através da oração existe essa conexão. Nada somos, mas nos colocamos diante de Deus que tudo é. Nada temos, mas nos colocamos diante de Deus que tudo pode, que tudo faz. É através da oração. Então, a oração não é uma coisa simples. A oração é coisa tremenda. A oração é uma batalha, é uma guerra. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 13, ele disse no versículo de número 30, se não me escapa a memória, ele disse que rogo-vos, pois, irmãos, que combatais comigo nas vossas orações. Então é um combate, é uma batalha. Não é fácil. Não é fácil a gente manter uma vida de oração. É muito difícil. Com todo respeito aos irmãos que cantam, eu também canto, não tão bonito, mas gosto de cantar. Todos nós cantamos, todos nós gostamos do louvor. O momento do louvor
talvez seja o momento mais inspirador do culto, mas não é como a oração. O louvor tem seu valor, mas a oração é algo de muita importância na vida da igreja. É preciso a gente despertar para a oração. Amém, irmãos? É preciso a gente despertar para a oração. Jesus orou mais do que cantou. Jesus orou mais do que cantou. Se você olhar o registro das orações de Jesus na Bíblia, você vai ver Jesus sempre orando. Passava noites inteiras orando, buscando a Deus, se humilhando, buscando a face do Pai, para que pudesse desenvolver o ministério para o qual foi enviado. Então a oração é muito importante, é indispensável. Alguém já disse que é a respiração da alma. Nós gastamos tempo com muita coisa. Gastamos tempo com celular, gastamos tempo com televisão, gastamos tempo com lazer, gastamos tempo com viagem, gastamos tempo com tanta coisa e gastamos pouquíssimo tempo na oração. Esta é a razão do fracasso de muitos e muitos crentes dos dias atuais. A gente precisa recordar as orações do passado, como diz o hino 453, se eu não estou enganado, que diz: ó, como é bom dos tempos dos crentes primitivos lembrar as ferventes orações e o seu alegre cantar. Então é preciso a gente retornar ao altar da oração para que a gente possa alcançar as vitórias que eles alcançaram. A oração é poderosa. Um crente orando, ele causa uma destruição terrível no mundo espiritual. Demônios são expulsos, portas são abertas, problemas são solucionados. Eu estou falando de um crente só orando, uma pessoa só orando. É possível que aconteça tudo isso que eu estou dizendo. Um estrago tremendo no lado espiritual do mal e uma grande vitória no lado da família, da igreja e assim por diante. Um só orando. Mas eu não quero falar da importância da oração do crente, de um crente. Eu quero falar sobre o poder da oração coletiva, a oração da igreja. A igreja toda orando, a igreja toda em um só propósito, em um só objetivo. Irmãos, se a oração de um justo pode muito em seus efeitos, agora leve isso para o campo da igreja. A oração de uma igreja, o que não é capaz de fazer. Se um justo pode muito, e a igreja toda se humilhando, a igreja toda orando, um povo diante de Deus prostrado, o que Deus não é capaz de fazer. Nós encontramos no livro de Atos muitas referências onde a igreja orava de forma coletiva. Abra a Bíblia comigo em Atos capítulo 1. Vamos ver alguns exemplos da oração coletiva da igreja. Nos diz a palavra de Deus no versículo de número 14. Atos capítulo 1 e o versículo de número 14. Me ajudem aí, por favor, todos comigo, para não dar sono em ninguém e também eu não me desestimular. Então vamos lá, todos nós aqui. Como é que diz Atos 1 e 14? Todos estes. Destaque aí a palavra unanimemente, o que significa conjuntamente, juntos, todos. Todos estes perseveravam unanimemente em oração. E o que mais? Qual a diferença de oração e súplica? Súplica é oração, mas nem sempre a oração é súplica. A súplica é uma oração composta, não só de expressão verbal, mas também de lágrimas, de quebrantamento. Às vezes a gente ora, mas a gente não derrama lágrimas, sim ou não? Talvez na maioria das vezes. Mas a oração com a súplica, irmãos,
vai tornando essa oração mais consistente, mais poderosa, mais eficaz. Perseveravam com oração e súplicas. Com quem? Com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Resumindo, toda a igreja do momento, toda a igreja estava reunida orando. Toda a igreja. Sabe qual é o grande problema que a gente tem hoje? É que se a gente disser, estará no próximo domingo a cantora fulana de tal, o cantor fulano de tal, não cabe aqui dentro. Mas se a gente disser, vai ter vigília amanhã, chega 4 crentes. E o cantor vem e canta, a gente se alegra, mas o resultado geralmente é só presente, é só naquele momento. Irmãos, um culto animado causa resultado instantâneo. Uma noite de oração traz fruto permanente. Entendeu o que eu disse? Se você vier aqui em um culto, vai cantar com todo respeito, que foi eu que trouxe aqui e trago novamente. Maria Massal, aí está todo mundo aqui. Gílio Carvalhais, vem gente de todo lado. Anderson Freire. Agora, a gente não cita nome de ninguém. Vamos ter vigília sábado. A maioria, 99% dos crentes vão dormir. Agora, sabe qual é a situação dos crentes? A começar de mim e de você que está aqui e que está em casa. Todos nós temos grandes necessidades. Temos grandes problemas. Temos problemas de saúde, às vezes temos problemas na família, às vezes temos problemas financeiros, às vezes temos outros tipos de problemas espirituais, tentações e tantas outras coisas que nos cercam, que nos atormentam, que nos perturbam, mas a gente vem apenas para cantar, quando na verdade o que a gente precisa é vir orar. É vir buscar a Deus. A Bíblia diz que a igreja primitiva orava. Todos estavam juntos orando. Capítulo 2. Capítulo 2 de Atos. Às vezes se faz vigília hoje. Eu tenho participado de algumas vigílias em alguns lugares, quando na verdade é um culto normal, não é a vigília que a gente conhece. É um culto normal, às vezes mais para profecia, mais para mensagem de ânimo, onde as pessoas não oram. Se botar para orar, dorme a maioria. É por isso que a gente não vê muito resultado, irmãos, nos nossos trabalhos, nos nossos cultos. Eu não estou falando da ADCeara, eu estou falando da igreja evangélica atual. Nós temos muitos movimentos, cultos animados, cultos alegres, mas não avivamento autêntico. Não temos avivamento autêntico. Se a gente olhar o que é um avivamento, à luz da palavra de Deus, resultante de uma igreja que ora, a coisa é diferente, irmão. Vamos ver. Atos 2. Versículo de número 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos aonde? O mesmo lugar do capítulo 1 e versículo 14. O mesmo lugar do capítulo 1, onde todos perseveravam unanimemente. Agora estão todos ainda no mesmo lugar, no capítulo 2. Eles esperaram 50 dias. 40 mais 10 para receber o derramamento do Espírito Santo. Agora vejam, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados.
E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E alguns deles foram cheios do Espírito Santo. Foi alguns? Foi alguns deles, irmãos? Vamos lá comigo. Foi alguns? Todos. Não foi batizado 3 nem 4, não. A gente fica para lá de animados quando temos um culto que Jesus batiza 2 ou 3 numa multidão de 1000. É assim ou não é? Hoje Jesus batizou, mas sabe como foi aí? Todos. Pegou fogo em todos, ele, todos. Não foi 2, 3 não, todos, era todo mundo falando em línguas, todo mundo recebendo a graça e o poder do Espírito Santo. Sabe por quê? O poder veio sobre todos. A resposta está no capítulo 1. Todos estavam orando, todos estavam esperando, todos estavam buscando. Vamos mais adiante, capítulo 4, oração coletiva, capítulo de número 4, versículo de número 24. Eles estão debaixo de uma grande ameaça, não podiam mais pregar, já começaram a serem impedidos de anunciar, de pregar, de falar. Então eles precisavam de algo sobrenatural para darem prosseguimento à sua chamada. Versículo 24. E ouvindo eles isto, o que foi que aconteceu? Diga aí, unânimes, digam. Unânimes, isto é, todos. Unânimes é todos, irmãos. Unânimes levantaram a voz a Deus e disseram. Não foi um que orou, não foi o pastor Pedro que orou, não foi o apóstolo João que orou, não. Foram todos. E lembre-se que aí já não é mais 120. Aí já estavam em mais de 3.000. E todos, unânimes, levantaram a voz dizendo, orando, Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Continue. Que disseste pela boca de Davi, teu servo. Olha aqui para mim, por favor. Tem hora que a gente precisa orar a Bíblia. Tem hora que a gente precisa orar citando a Bíblia. Senhor, na tua palavra está escrito isso, tu disseste assim. Pode confrontar Deus com a sua palavra, que ele não acha ruim não, ele acha bom. Amém? Pode confrontar. Olha, Senhor, eu estou orando aqui baseado no que tu me falaste. Eu estou pedindo aqui de acordo com aquela promessa que tu me fizeste. É por isso que eu estou orando. Lembre a Deus. Ele não precisa ser lembrado, mas você precisa falar. Tu disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Continue. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra seu ungido. Veja que oração. Vai lá, continue. Continue. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Continue. Agora, pois, ó Senhor, o que aconteceu com Jesus, aconteceu o que estava no teu propósito. Aí ele disse, agora, pois, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Vejam, continue. Enquanto estendes a mão para curar. Senhor, tu vai dando ousadia aos pregadores e a tua mão vai curando os enfermos. Enquanto a gente prega, o teu Espírito opera, confirmando o que a gente está pregando. É isso que eles estão dizendo aí. Para curar,
para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Agora eu quero que todos leiam, todos, bem em voz alta. Aqui já é a resposta da oração. Como é que diz aí? E tendo, novamente, quem foi que orou, irmãos? Eles, não foi ele, foi eles, foi a igreja, foram todos. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Complete agora em voz alta. Todos. Foi uma outra experiência do poder de Deus na vida da igreja. A primeira foi em Atos 2, mas se repetiu agora em Atos 4. Algo semelhante ao de Atos 2. Todos foram cheios. Houve uma renovação espiritual naquele culto de oração, irmãos. Houve uma renovação espiritual. Aqueles crentes presentes ali, todos foram cheios do Espírito Santo novamente. Estavam todos agora cheios novamente do poder, da graça, da unção de Deus. A oração coletiva da igreja traz grandes resultados para o povo de Deus. Digam amém. O poder da oração coletiva. A oração coletiva, ela traz grandes resultados. Nós temos, eu vou citar alguns e vou encerrar com a história de Pedro, mas eu vou citar alguns aqui. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 2. Êxodo 2. Êxodo 2. Ou melhor, 3. Êxodo 3, irmãos. Êxodo 3. Versículo 7 e o versículo 9. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Aqui não é pessoas, indivíduos, no sentido singular, mas grupo, coletivo, todos. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu o quê? Clamor é oração, clamor é pedido, clamor é rogos. Eu tenho visto e tenho ouvido a oração por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. 9. E agora, eis que o clamor de quem? Dos filhos de Israel chegou a mim. O clamor de Israel, o clamor da população toda, o clamor da nação chegou a mim. Não foi apenas de um, foi o clamor coletivo. Todos estavam sofrendo, todos estavam sendo oprimidos. Então todos oraram, todos buscaram. Preste atenção aqui, irmãos, por favor. Nós estamos vivendo o pior, ou um dos piores momentos da igreja na terra. Não é no Brasil, é na terra. Às vezes há diferença de sofrimento de uma nação para outra, mas toda a igreja está gemendo. A obra de Deus na terra vai se aproximando o final dos tempos. E o funil vai se apertando cada vez mais. Mas a igreja toda orando, buscando a Deus. Deus é capaz de fazer coisas extraordinárias que a gente não imagina. Amém, irmãos? O povo estava oprimido e Deus ouviu. Deus disse: eu vi, eu ouvi e eu desci para resolver. Eu vi, eu ouvi e eu desci. Isso significa: Deus vê, Deus ouve e Deus age. Amém, irmãos? Deus vê a igreja sofrendo, Deus ouve a igreja gemendo e Deus age a favor da igreja. Deus age. Isto
acontece tanto no sentido coletivo como pessoal, individual. Então Deus disse, aí no versículo 10 Deus diz: vem agora, pois, e eu te enviarei. Vejamos outros exemplos. Abra a Bíblia, eu estou colocando alguns exemplos só para que os irmãos possam assimilar melhor. Abra a Bíblia em segundo livro das Crônicas, no segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Veja o exemplo aqui de oração coletiva, de um pedido coletivo. Toda a nação buscando, orando. Existem outros exemplos de Israel no livro de Êxodo, no livro de Números, mas eu quero passar já para outra parte da história do povo de Deus. Segundo livro das Crônicas 20. Havia uma ameaça aqui por parte dos moabitas, amonitas e outros povos contra Israel, melhor, contra Judá. Aqui já havia sido dividido o reino e havia, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte com capital em Samaria e o reino do sul com capital em Jerusalém. Então aqui, esses três povos estavam ameaçando Judá. Mas veja o que diz no versículo 2, versículo de número 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum aonde, irmãos? Todo Judá. Aqui é humilhação coletiva. Se houver, olha aqui para mim, por favor. Se eu for jejuar, não precisa ninguém saber. O jejum individual, ele deve ser discreto. Não precisa você sair dizendo, hoje eu estou em jejum. Não precisa. Isso na Bíblia é hipocrisia, conforme Mateus capítulo 6, 16. Quando a gente jejuma sozinho, não precisa ninguém saber. Só se houver uma necessidade extrema. Mas não havendo, não precisa dizer a ninguém. Já o jejum coletivo, todos devem saber, porque não é algo isolado. Toda igreja é convocada para um dia de jejum. Então, todos ali devem estar em jejum, devem atender aquele pedido, com exceção de pessoas doentes que não podem jejuar, ou mulheres grávidas, né? Que a criança se alimenta do que a mãe se alimenta. Então, é preciso ter sabedoria. Vejam aqui, então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. E Judá, continue lendo aí, Judá fez o quê? E Judá se ajuntou para pedir socorro ao... Vejam mais, também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem a quem, irmãos? O que é que a gente entende com essa explicação? É que Josafá determinou o local onde todos deveriam estar ali para essa grande solenidade e veio gente de tudo quanto é cidade. A gente poderia contextualizar dizendo, vamos realizar um grande jejum aqui na sede da ADCeara, e os irmãos virão das congregações, virão todos para cá. Foi isso que aconteceu. Todo mundo junto, buscando a Deus. E a necessidade aqui era livramento da parte de Deus, porque estavam debaixo de uma grande ameaça. 3 grandes exércitos estavam preparados para atacar Judá e Benjamim. Então todos se uniram, se juntaram para jejuar e para orar, pedir socorro a Deus, para orar. Veja o poder coletivo, o poder da oração coletiva. Qual foi o resultado? Todo mundo sabe qual foi o resultado disso aí. Deus preparou, Deus colocou emboscada, irmãos, para esses povos aqui. Deus colocou emboscada e eles começaram a lutar um contra o outro. Eles mesmo lutando entre eles, e assim foi dizimando, até que não ficou praticamente ninguém, morreram todos.
Israel foi vitorioso. Apenas Josafá colocou os cantores na frente para adorar a Deus. E Deus se encarregou de fazer o que Israel não podia fazer. Oraram e jejuaram. Já imaginou o que Deus não é capaz de fazer? Se nós nos unirmos em oração, em jejum, em quebrantamento diante de Deus, o que não é capaz de Deus fazer na vida da igreja, na vida das famílias. Eu fico acompanhando muitas vezes os comentários nas lives, como deve estar agora, muitos comentários. Orem pelo meu esposo para Deus libertar. Ore pelos meus filhos para Deus libertar. Às vezes vem nomes completos de família. 1, 2, 3, 4, 5. Pode ver se não é. Os irmãos já imaginaram se a igreja toda se unir para clamar a Deus por essas necessidades, contando com os próprios que estão pedindo. Todo mundo na presença de Deus. Todo mundo em jejum. Todo mundo orando. Essas cadeiras aqui, todas molhadas de lágrimas. Não de chuva ou de pingueira da chuva, mas molhada de lágrimas que a gente não está vendo mais. A gente precisa chegar na igreja e ver a igreja, os obreiros, todos nós, chorando, derramando lágrimas. Já pensou o que Deus não é capaz de fazer? Vamos mais adiante. 2 Crônicas 7:14. A promessa de Deus para a oração coletiva. A promessa da parte de Deus para a oração coletiva. Como é que diz ali, irmãos? Eu estou bastante gripado, eu vim hoje para cá mesmo para cumprir meu compromisso com Deus e com vocês. Vamos lá. Como é que diz ali? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fizer o quê? Eu coloquei aqui alguns elementos que devem existir na oração coletiva, para que ela seja uma oração de fato poderosa. Eu vou dizer e você vai repetindo. Para que a oração da igreja, coletivamente falando, e também individualmente, mas como o nosso assunto é a coletiva, para que ela se torne uma oração eficaz, poderosa e que traga efeito, é preciso que haja, repitam aí, confissão, novamente, confissão, humilhação, conversão, unidade, petição e perseverança. Vamos pensar nisso aqui. A oração tem que ter confissão. A oração da igreja. Deus está dizendo ali, se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter. Noutros textos aparece confissão. E nas entrelinhas ali também está a confissão. Confissão é confessar. Será que a gente não tem nada que confessar? Eu estou me referindo a confessar na oração. Tem pessoas que vai para a oração e já vai por cima assim, ó. Quem vai buscar a Deus, vai por baixo. Não se busca a Deus por cima. Senhor, eu quero te apresentar a minha necessidade. Senhor, eu quero te pedir uma porta de trabalho. Não, vai por baixo. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, perdoa as minhas maldades. Irmãos, a gente vê tantas maldades. E eu estou falando aqui maldades de crentes. Eu não estou falando do mundo que não conhece o Evangelho. Eu estou falando de crente. Corações cheios de ódios, cheios de mágoa.
corações duros, pessoas que não se quebram, não se derramam de jeito nenhum, não pede perdão, não perdoa. Aí imagine um grupo de pessoas assim, passar um dia em jejum, em oração, não resolve nada. Para que Deus aceite esse jejum, para que Deus aceite essa oração, tem que haver confissão. Diga amém. Tem que haver confissão, tem que haver quebrantamento. O Salmo 51, 17 diz que os sacrifícios para Deus é um coração contrito e quebrantado. E a um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. Deus não fica pressionado com a nossa religiosidade. Ah, mas eu já sou pastor, eu sou evangelista, eu sou presbítero, eu sou missionário, eu sou cantor, eu sou maestro, eu sou músico na igreja. Deus não se pressiona com isso, não. Você sabe o que é que chama a atenção de Deus? Não é eu tocando, não é eu pregando, não sou eu cantando. O que chama a atenção de Deus é uma mulher prostrada aos pés de Jesus, derramando lágrimas e pegando os seus cabelos e enxugando e reconhecendo o seu pecado e a sua miserabilidade. Isso chama a atenção de Jesus, irmãos. Não chama a atenção de Jesus. Vocês pensam que Jesus está impressionado lá em cima porque eu estou falando aqui? Ele não está. Isso não deixa ele admirado. O que deixa ele admirado é a mãe daquela jovem cananeia, mulher cananeia, que se prostra diante dele e se humilha. É o leproso que se prostra diante dele e o adora. É isso que chama a atenção de Jesus. Não pense que você ou eu, nós, ficarmos aqui orando, jejuando, cantando, mas o coração não se abre. O povo de Israel tinha um costume de, quando queria mostrar algum tipo de mudança de atitude, rasgava as vestes, pegava a roupa, rasgava, ia para a cinza. Aí o profeta disse: rasgai os vossos corações. A gente não está precisando rasgar veste, a gente está precisando rasgar o coração. E rasgar o coração envolve confissão de pecado, envolve arrependimento, envolve tudo isso que eu disse aqui: humilhação, confissão, arrependimento, conversão. Quem diz amém? Conversão e muito mais. No texto daí diz: se humilhar, orar, buscar, se converter. Se a gente for para outros textos, como Tiago, por exemplo, Tiago diz assim, capítulo 4 de Tiago, vamos ver o que é que ele diz, falando também para a igreja. Lembre-se que a carta de Tiago é uma carta universal e destinada para a igreja, não para o mundo. Tiago, capítulo 4, vejamos o que ele diz aqui, como deve ser a nossa humilhação. Versículo de número 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Fazei o que agora? Limpai as mãos. Quem, irmãos? E vós de duplo ânimo. Purificai o quê? Essa carta ela era lida nas igrejas, irmão. Não era para o mundo. Isso aqui é uma palavra para a igreja. Versículo 9. Senti as vossas o quê? Misérias. E lamentai. E o que mais? E chorai. E o que mais? Converta-se o vosso riso em pranto. E o vosso gozo, de que maneira? Em tristeza. 10. Humilhai-vos perante o Senhor. Aí agora vem o resultado dessa oração. E o Senhor fará o quê? Vai levantar. Depois da confissão, depois da purificação das mãos, depois da humilhação, depois da conversão, depois de tudo, aí vem o resultado no final. O Senhor o exaltará.
O Senhor mudará a história. Diga amém. Vamos mais adiante. Voltemos para Atos. Atos 12. Nessa perseguição que aconteceu no livro de Atos, nós encontramos aqui o apóstolo Tiago sendo morto, conforme a gente viu no texto inicial, versículo 2, a Bíblia diz que Herodes matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso havia agradado às pessoas, continuou prendendo e prendeu Pedro também, com o objetivo de matá-lo após a Páscoa. E a Bíblia diz que Pedro era preso, estava preso, era guardado na prisão. Agora eu queria que vocês repetissem em voz alta. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Eu estou falando sobre o poder da oração. Muito bem, o poder da oração coletiva. Novamente, o poder da oração. Irmãos, Pedro estava preso, já determinado a morrer dias depois. Mas a Bíblia diz que a igreja não se conformou com isso. Tiago já havia sido morto e a igreja não aceitava perder outro apóstolo, outra coluna da igreja. E agora Pedro estava preso, mas a Bíblia diz que a igreja se reuniu na casa da irmã Maria, mãe de João Marcos. E a Bíblia não diz, e a igreja foi na casa da irmã Maria e fez uma oração pelo apóstolo Pedro. Não. A igreja estava na casa da irmã Maria e fazia contínua oração. Aqui traz a ideia de persistência, de constância, de perseverança. A igreja, permitam-me fazer esta colocação, a igreja comprou a briga para ela. Pedro estava preso, mas a igreja disse, nós vamos assumir esse problema aqui diante de Deus. A igreja comprou a situação de Pedro para ela. Ela assumiu um compromisso de buscar a Deus. Como nós precisamos fazer isso, irmãos? Como nós precisamos fazer isso? Tem tantos crentes presos na depressão, presos na tentação, presos numa vida fracassada espiritualmente, não consegue avançar, não consegue sair da situação que está. Tem tanta gente presa na culpa, na mágoa, no ódio. Às vezes a pessoa está livre fisicamente, mas está presa emocionalmente. E há aqueles que estão presos também fisicamente. E a Bíblia diz que a igreja, Pedro estava preso, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Eu estou falando sobre o poder da oração, mais uma vez, o poder da oração coletiva. Um justo, a oração dele, pode muito em seus efeitos. Agora imagine a igreja. O que Deus não é capaz de fazer, a igreja orando. A igreja toda assumindo um compromisso com Deus por uma causa, por um problema, por uma família, por uma pessoa. A igreja, toda a igreja, prostrada diante de Deus por uma causa. O que Deus não é capaz de fazer. E eu quero dizer aos irmãos, biblicamente falando, sempre que o povo de Deus se reuniu de forma coletiva para buscar a Deus por alguma necessidade, houve resposta da parte de Deus. Vou dizer novamente, sempre que o povo de Deus
se uniu e se reuniu para buscar a Deus por um propósito, houve resposta da parte de Deus. Deus não deixa a igreja sem resposta. Deus não deixa. Digam amém. Pedro estava preso e a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Sabe o que aconteceu? Deus manda um anjo lá onde Pedro está. Pedro estava guardado na prisão, estava acorrentado. Pedro estava sob a guarda de 16 soldados que estavam cuidando dele, 4 vezes 4, 16 que cuidavam dele ali, preso, tudo fechado. Mas a Bíblia diz que, de repente, de um momento para outro, houve um clarão dentro da prisão. Um clarão, um resplendor dentro daquela prisão. E o anjo foi direto onde estava Pedro. E liberou Pedro e disse assim: levanta-te, cinge-te e segue-me. Pedro se levantou. Pedro pegou a sua capa, pôs sobre si. Quem me ouve, diga amém. E a Bíblia diz que Pedro começou a sair. E foi saindo, passou a primeira, a segunda porta, até chegar à porta principal. E enquanto saía, enquanto ele ia andando, ele pensava que estava tendo o quê? Ele pensava que estava tendo uma. Olha aqui para mim, por favor. Todos. Diga assim, após mim. Você que está em casa também. Diga assim: tem coisas que Deus faz que a gente pensa que está sonhando. E tem coisas que Deus faz que a gente pensa que está tendo uma visão, mas é realidade. O povo de Deus disse lá no Salmo 127, a gente estava como os que sonham. Eles pensavam que estava sonhando, quando Deus tirou ele do cativeiro. A gente estava como quem sonha. E aqui, Pedro disse: eu acho que estou tendo uma visão. Vamos mais adiante, que tem mais aqui ainda. Aí a Bíblia diz que o anjo disse: levanta-te e vem. 8. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia e não sabia que era real. E não sabia que era real. Ele pensava que era uma visão. Ele já tinha tido outras visões, né? E agora ele pensava que estava tendo mais uma. Era uma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Olha, irmãos, tem coisas que Deus faz, Deus envia anjo, Deus usa alguém, sei lá, Ele cria situações para favorecer o seu servo. Mas existe um momento que Deus sabe que a gente tem que andar com os nossos próprios pés. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Tem pessoas que querem ficar direto o anjo segurando na mão dele, direto. Entendeu? Já passou o tempo do anjo, já é hora de andar. Amém, irmão? A pessoa aceita Jesus, aí Deus coloca uma pessoa ali de lado daquele novo convertido para ajudar, para orientar, para ensinar. É o período do anjo, você está precisando de alguém. Mas existe tempo na vida da gente que não pode ficar mais dependendo, não. Fica dependente. Pedro já estava acostumado, para onde ia era o anjo com ele, para lá e para cá. Entendeu? Mas quando chegou na porta que dava para a cidade, que saiu, que ele procurou o anjo, cadê anjo mais? A gente não pode viver só na dependência. Tem hora que Deus quer que a gente ande. Diga amém, irmãos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, sim ou não? Não fique muito na dependência. Porque a dependência não consegue avançar na vida espiritual. Fica só dependendo da oração da irmã Maria, dependendo da oração do irmão José. Você precisa andar com seus próprios pés.
ainda que sempre seremos dependentes da graça de Deus. Mas a gente precisa aprender a lição da independência, irmãos. Não da graça de Deus, mas das pessoas. E o anjo saiu, e saindo seguia, e não sabia que era real. Versículo 10. E quando passaram, aí a Bíblia diz: a segunda guarda chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Veja o versículo 11. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Versículo 12. E considerando ele nisso, foi para onde? Tem pessoas, olhem para mim, por favor, já vou terminar. Tem pessoas que quando está presa, na angústia, na dor, no desemprego, na doença, no problema do filho nas drogas, ou da filha ou do filho afastado da igreja, aí lembra da igreja, pede oração, manda pedido, a igreja ora, a igreja clama, mas não volta lá para agradecer e para contar o que Deus fez. Deus abre a porta, Deus supra a necessidade, e nunca mais a gente vê aquele crente na igreja. Quando Pedro se sentiu livre da prisão, quando ele percebeu que Deus havia libertado da prisão, a primeira coisa que ele fez: vou lá na casa da irmã Maria, a igreja deve estar lá orando, e eu vou lá. Eu vou avisar os irmãos que não precisa mais orar pela minha libertação. A oração agora é de agradecimento, porque eu já estou livre, eu já estou liberto. E ele foi para lá. Quando ele chegou lá, os irmãos ainda estavam orando, e uma menina chegou até a porta, porque viu Pedro batendo, e ela chegou até a porta, e quando ela percebeu que era ele, ela voltou para os irmãos e disseram: olhem, Pedro está aqui fora, o irmão Pedro está aqui. Sabe o que foi que os irmãos disseram? Tu estás fora de ti, menina. Deus deixa a gente sonhando às vezes, parecendo que está sonhando. Deus deixa a gente que às vezes parece que está tendo uma visão, e há momentos que parece que a gente está fora de si. Entendeu? Tu estás fora de ti, menina. Tu estás pirando, na nossa linguagem aqui nordestina. Aí ela disse: não, é ele mesmo, é Pedro mesmo. Às vezes a gente ora por um problema, por uma situação, e Deus responde, Deus atende, e a gente não acredita que é Deus que está fazendo, não acredita que é Deus que está operando. É assim ou não é que acontece, irmãos? Quando abriram a porta, era Pedro mesmo. Era a resposta da oração coletiva. A oração coletiva, irmãos, põe em liberdade os cativos. A oração coletiva dá livramento a pessoas sentenciadas para a morte. Pedro estava sentenciado, mas a igreja orou e Deus atendeu a oração da igreja. E não é diferente nos dias de hoje. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo para realizar coisas grandes hoje através da oração da igreja. E sabe por que eu estou falando isso? Sabe por que eu estou trazendo este ensino bíblico para a igreja? É porque nós temos, a ADCEAR é uma igreja, não vou nem dizer jovem, nem adolescente, é uma criança de 3 anos. E a ADCEAR, ela tem muitas dificuldades. Veio para cá cooperar, ajudar, congregar um monte de crente doente, irmão. Doente fisicamente, doente financeiramente, doente emocionalmente, doente no casamento, doente na família. Olhe, pense na caverna de Adulão. Entendeu? Mas existe uma solução para isso. É a oração coletiva. A oração coletiva. Olhe, eu vou dizer para vocês o que Deus disse ali, ó.
Se esse povo aqui, ó, Deus dizendo na sua palavra, se esses homens aqui, ó, mulheres, jovens, Deus dizendo, viu? Se estes homens aqui, mulheres, jovens, crianças, todos, obreiros, músicos, se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, a história será outra, a situação será outra. As coisas encaixarão assim, feito luva, irmão. Porque Deus vai liberando o óleo da engrenagem e as coisas vão engrenando e o trabalho vai. Diga amém por isso. Não tem ataque, não tem discórdia, não tem nada, não tem ataques de homens, não tem ataques do diabo. Os demônios podem fazer reunião, marcar segunda reunião. Eu nunca me preocupei com isso. Eu acredito que o Deus que está com a igreja é o Deus grande, é o Deus soberano, é o Deus único, é o Deus que faz. Agora, nós precisamos fazer a nossa parte, orar, buscar a Deus, se quebrantar, mudar de atitudes, muitas vezes, para que a bênção de Deus venha sobre nós. Diga amém sobre